Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vejam bem o que acontece, meus queridos. Vejam bem como acontecem as coisas. Um camarada que nem cristão é, pelas suas atitudes, a gente vê aí nas redes sociais, aí na Câmara dos Deputados, esse camarada xingando todo mundo, parecendo com nervo. Meu Deus, parece que está endemoniado. Esse tal de André Janones, não sei se vocês conhecem ele, eu vou marcar esse sujeito aqui. Ele, agora recentemente, num Twitter, dizendo que vai pedir para que o André Valadão seja desligado da Batista da Lagoinha. Ele escreveu assim, ó: vou pedir que o pastor, e colocou pastor entre aspas, né? Pastor André Valadão seja desligado da Igreja Batista da Lagoinha. Ninguém da igreja suporta esse maldito. Ainda chamou o pastor André Valadão de maldito. Agora é cristão um camarada desse? Só esse verbo aqui que ele falou aqui contra o pastor André Valadão, chamando o pastor Valadão de maldito, aí, meu irmão, olha, todo o seu... Já caiu tudo por terra. Tudo que você falar contra o pastor André Valadão caiu por terra, porque como é que pode um cristão chamar o outro de maldito? O deputado federal reeleito André Janones usou seu perfil no Twitter para dizer que irá pedir o desligamento do pastor André Valadão da Igreja Batista da Lagoinha. O parlamentar, que é membro da denominação, membro, né? Agora cristão esse camarada não é não, viu? Deus me livre um camarada de dizer que é crente, dizer que é servo de Deus, seguidor de Jesus. Eu vejo esse camarada lá na Câmara dos Deputados faltando comer, os outros lá com a briga doida. Cristão assim, não sei, viu? O parlamentar, que é membro da denominação, atacou André, chamando-o de maldito e dizendo que ninguém da igreja o suporta, mas não fala nada, por respeito ao pastor Márcio Valadão. Janones é aliado do ex-presidente Lula, não tem tolerado o apoio de André Valadão à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal disse que o pedido é simbólico, pois sabe que não será atendido, mas como membro da Lagoinha, ele tem esse direito. Em resposta, André Valadão respondeu às declarações do parlamentar, alertando aos cristãos sobre a prática da censura esquerda dominadora. Meus irmãos, é uma vergonha que André Valadão falou o seguinte. Vamos ler aqui o que André Valadão o André Valadão escreveu aqui o seguinte: como é bom ver este ano mais do que nunca as pessoas terem seus olhos abertos para a prática da censura, ameaça e por aí vai. Notável a mentalidade dominadora da esquerda socialista amiga de Cuba, Venezuela e a decadência atual Argentina. É uma vergonha, né, meus irmãos? É uma vergonha. Um deputado, um camarada que é membro de uma igreja, só porque o camarada é deputado, ele fica falando, escrevendo Twitter contra o pastor, né? Não tem respeito. Aí mostra, né, o respeito que ele tem pela denominação que ele é membro, né? Não tem o mínimo respeito, porque se ele tivesse respeito, ele primeiro ia lá. Se ele tivesse tanto respeito assim pelo pai do André, né, que é o Márcio Valadão, se ele tivesse tanto respeito assim, né, ele não escreveria isso no Twitter, né? Não escreveria isso no Twitter, né? Então a gente vê aí a falta de respeito para com a denominação Batista da Lagoinha e para com o pastor da igreja, que é o André Valadão, né? E chamando até o pastor de maldito. Então esse deputado aqui, esse tal de André Janones, que é um apoiador do Lula, né? Eu não estou aqui para guerrear contra ninguém que apoia Lula,
cada um tem seu livre-arbítrio de apoiar quem quiser, mas nós sabemos que Lula, né, roubou o Brasil, arrombou os cofres públicos, deixou o Brasil quebrado, é réu, ele não foi inocentado, apenas cancelaram lá não sei o que ele teve como ele sair, mas ele não foi inocentado dos crimes que ele foi acusado, inclusive que eles devolveram milhões aos cofres públicos. Isso é notável e isso está aí na cara para quem queira ver. Agora, quem queira apoiar o Lula, tudo bem, né? Tem esse camarada aqui que apoia o Lula e inclusive e ainda insulta os seus próprios pastores e quer ter razão. Agora, só vota num camarada. Eu não sei como é que um camarada desse, André Janones, foi reeleito, né? Só por cego mesmo, porque uma pessoa que raciocina um pouquinho, a pessoa vai ver que esse camarada aqui tem todos os traços de um ditador, um camarada que não respeita, né, a presidência eclesiástica de uma igreja que ele congrega, se ele não congregasse, tudo bem, né, agora que ele congrega aqui, ó, amigão de Lula, né, amigão de Lula, que ele não tem respeito, porque se ele tivesse respeito pela denominação que ele congrega, ele não escreveria esse Twitter para que todos vejam. Não sei quantas pessoas que seguem esse camarada, mas não tinha necessidade nenhuma dele escrever lá o Twitter lá, ainda insultar o pastor da igreja, um dos fundadores, porque o pai dele é o fundador, então é o mesmo que ele. Se ele é pastor, o André Valadão, então não tem o mínimo respeito e tem traço de ditador. É amigo de Lula, amigo de venezuelano, do Hugo Chávez, amigo lá de todos esses socialistas aí, né? Então isso aqui é uma vergonha pessoas apoiarem um tipo de deputado desses aqui. Eu vi um discurso do André Janones certa vez, eu até gostei dele, né? Ele tem um discurso bom, defensor e tal, mas depois eu fui vendo que não é nada daquilo que eu pensava que ele é, aquele que ele era, né? Eu falei assim, camarada aí de Minas Gerais, jovem e tal, ele diz que é advogado, não sei o que é lutador, que foi criado só pela mãe, não sei o que e tal, e gritava de lá, e gritava igual um louco, e tal. Eu falei assim, não, esse negócio não tá certo, esse negócio não tá certo, ele grita igual doido, e fala alto e não sei o que, é uma maneira dele, né, mas é um pouco esquisito. Eu falei assim, não, esse negócio não está certo. Agora, ele apoiar Lula e ter esse tipo de atitude com o pastor dele, eu nem sabia que esse camarada era cristão, nem sabia, porque as atitudes dele aí, porque eu vejo aí nas redes sociais as brigas dele aí, Deus me defenda de cristãos como esse tal de André Janones aqui, né? Deus me defenda. Então, é isso aí, minha gente. Como é que pode estar insultando seus próprios pastores, sua própria igreja, né? Como é que agora o pai do André com que olho ele vai olhar para a cara desse camarada aqui que insultou o seu filho de maldito, né? Como é? Eu pergunto para vocês, como é que o Márcio Valadão, que é o pai do André, né? Como é que vai olhar para a cara desse deputadozinho aí, né, que chamou o seu filho de maldito? Eu sei que pastor Márcio Valadão não tem rancor e tal, mas mesmo assim, meu amigo, chamar o seu filho de maldito, não, isso aí não existe, isso aí não existe. Todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo.